E aí galera, tudo bem? Vamos lá, gente, então começar a nossa correção da atividade 4.2, beleza? A 4.1 nós fizemos aí a correção na nossa aula online e agora a gente vem aqui para a correção da atividade 4.2. Muito bem. Questão 1, então, pessoal, construa o gráfico das funções polinomiais do primeiro grau abaixo, indique o zero da função e conclua se a função é crescente ou decrescente, não é isso? Bom, essa questão aqui, então, ela vem falar sobre a função do primeiro grau, né? As funções do primeiro grau. E aí pede para a gente construir um gráficozinho. Nós já vimos então aí, de acordo com as videoaulas, né, que a função do primeiro grau, o gráfico, ele tem um formato definido, né? Ela é uma reta. Vocês não podem esquecer disso. É uma reta. Então veja só, vamos então começar a pegar um plano cartesiano para cada gráfico que a gente for fazer, beleza? Então aqui vamos fazer o item A, que é y, que é igual a menos x mais 3, certinho? Então aí você vai montar uma tabelinha, e dentro dessa tabelinha você vai... Bom, como é uma reta, né, nós sabemos que o gráfico é uma reta, basta você estipular dois pontos, tá, que você já resolve esse problema aqui. Você pode, por exemplo, vamos colocar aqui menos 1 e 1, eu acho que já é suficiente no lugar de x, porque aí você acha o valor de y, tá? Então, se o x vale menos 1, por exemplo, né? Fazendo as continhas aí, galera, ó, y igual a menos x mais 3, né? Se o x vale menos 1, ó, menos com menos é mais, né? Mais 1 com mais 3 dá 4. Então, eu já jogo o resultado aqui, beleza? Ou seja, substituir o x por menos 1, vai dar mais 1 aqui jogando, fazendo o jogo de sinal. Mais 1 com mais 3 dá 4. Aqui nós temos o x igual a 1. Tá? Se o x é igual a 1, menos com mais é menos. Então, menos 1 com mais 3 dá mais 2. Tá? Então, essas continhas aí eu vou deixar vocês fazerem a parte. Eu estou fazendo aqui mentalmente, tá? Mas substituindo o valor de x por 1 vai dar menos 1. Menos 1 com mais 3 dá 2. Então, eu tenho os pares ordenados aqui, ó, menos 1 e 4. 1 e 2, beleza? Com esses pares ordenados, eu marcando aqui, ó, menos 1 e 4, você vai ter esse ponto, menos 1 e 4, e 1 e 2, você vai ter esse ponto aqui, ó. Tá? Vamos chamar aqui de ponto A, ponto B, para facilitar o entendimento, tá? Esse aqui é o ponto A, esse aqui é o ponto B. E aí você vem com a régua e liga os dois pontos, tá, gente? Vamos entender que aqui você tem infinitos pontos montando a reta, mas eu peguei só dois. Somente 2 pontos para mim foram suficientes para ligar e montar uma reta, que é o gráfico de uma função do primeiro grau, tá? Bom, esse aqui seria o item A. Vamos pegar o item B aqui. O item B é y igual a 3x, tá? Então a gente joga aqui, ó, y igual a 3x. E aí você monta uma tabelinha, y e x, tá? Vamos pegar aqueles mesmos valores, y menos 1, y igual a 1. Opa, aqui. Menos 1 e mais 1. Vamos tirar esse mais aqui. Aqui, ó, se o x vale menos 1, 3 vezes menos 1, se o 3 vale menos 1, ó, 3 vezes menos 1 dá menos 3. Se o x valer 1, 3 vezes 1 é 3, né? E aí você monta os pares ordenados, né? Menos 1, menos 3, 1 e 3. Vamos chamar isso aqui de ponto A, ponto B. Ok? Vamos lá aqui marcar então ponto A. Menos 1, menos 3. Está aqui o ponto A. O ponto B, 1 e 3. Está aqui o ponto B, né? O x vale 1 e o y vale 3.
Esse aqui é o ponto B. Aí você vai ligar os dois pontos, com uma régua, é claro, por favor. E achar uma reta aí ligando esses dois pontos. Não vamos esquecer que essa reta é constituída de infinitos pontos, tá? Porque tem infinitos valores de x e y. Mas eu apenas peguei dois pontos para ligar entre eles e montar uma reta. Aqui de novo, o item C. O que o item C fala que é? Menos 2x. Y igual a menos 2x. Então vamos montar uma tabelinha rápida. Olha, gente, x e y. Vamos pegar de novo. Você poderia pegar qualquer valor de x, ok? Mas a gente vai pegar aqui o menos 1 e 1, como já estamos trabalhando com ele. Então vai ficar menos 1 vezes menos 2 dá mais 2, né? 2 vezes 1, 2, menos com menos, mais. Né? Então mais 2. X igual a 1. Se o x é igual a 1, menos 2 vezes 1 dá menos 2, não é isso, galera? Pares ordenados, então, menos 1 e 2, ponto A. Ponto B, 1 e menos 2. Tá? Marcados os pontinhos, registra eles lá no plano cartesiano. Menos 1 e 2, né? Ó, menos 1 para x, 2 para y. Eles vão se encontrar bem aqui, não é isso? Ponto A. O ponto B, 1 e menos 2. 1 para x, menos 2 para y. Então, o ponto B está aqui. É óbvio que aí você vai pegar uma régua e achar a reta aí que forma eles. Certinho? Quem que é o item D, galera? 3x menos 2. Vamos lá, então. Y igual a... Esse aqui é o item D, né? Reta. Vou fazer mentalmente esses cálculos, mas aí você faz separado aí para você verificar que você chegou nessa resposta. Meu x, então, seria aqui, nesse caso, menos 1 e 1. Escolha minha. Se eu substituir o x por menos 1, vai ficar menos 3 com menos 2 dá menos 5. Né? Menos 3 com menos 2 dá menos 5. Ou se eu jogar o x igual a 1, 3 vezes 1, 3. 3 menos 2 é 1. Com esses pares ordenados, então, ó, menos 1, menos 5. E o ponto B, 1 para x e 1 para y. Marcou? Registrou lá no plano cartesiano, menos 1, menos 5. Ponto A. Ponto B, 1 e 1. Tá aqui, 1 para x, 1 para y. E aí você faz a ligação do plano cartesiano, ou entre os dois pontos. Claro que eu não estou usando régua aqui, né? Mas você vai usar e vai ficar bonitinho aí. Opa. Questão 2. Observe o gráfico de uma função para responder as questões abaixo. Qual é o valor de y quando x é igual a 2? Gente, x igual a 2 não está aqui, ó. Porque esse aqui é o eixo x, tá vendo? Ó? O eixo x. Quando x é igual a 2, quanto que vale o y? Aí você vai projetar. Neste ponto, você projeta lá no eixo y, reto, né? Quanto que vai dar? 0, né? Então, o y aqui vale 0, ok? Porque a reta y é essa aqui, ó. Se você projetou e deu em cima desse cruzamento, é o 0. Para que valor de x temos y igual a 4? Olha, o y igual a 4, na reta, né? Se você olhar a reta aqui, preste atenção. A reta está aqui, né? O y igual a 4 vai dar aqui, certo? Quem é o x aqui desse y igual a 4? Ó, tá vendo tanto que é fácil? Basta você observar direitinho aí como é que você analisa esses valores. Então, você pegando o ponto aqui, ó, que dá o y igual a 4, você projeta aqui no x, você acha o valor de x, tá? Então a resposta é só isso? Só isso, professor.
Só isso. O par ordenado 2 e 8 representa um ponto do gráfico de uma função polinomial do primeiro grau do tipo y igual a x. Determine o valor de a da lei dessa função. Gente, aqui no caso, vamos por partes então. Vamos por partes. Você tem uma função y igual a vezes x, certo? O a é um número desconhecido e o y e o x é um par ordenado que faz parte dessa reta. Ora, mas ele falou que o 2 e o 8 faz parte dessa reta, não faz? O 2 aqui para nós sempre o primeiro valor, vocês sabem disso, muito bem disso, que o primeiro valor é o x e o segundo valor é o y. Não é isso, galera? Então você vem aqui e substitui, ó, no lugar de y, substitui por quem? Exatamente. Está lá no par ordenado. O a eu não sei quem é, vou descobrir ele agorinha. E o x do par ordenado aqui, quem que é? Isso, quando o x é 2, o y vale 8, certinho? Então isola o a, ó, o 2 está multiplicando, passa ele dividindo. O meu a vale 4, concorda? O meu a vale 4. Se o meu a vale 4, a minha função, então, ela vai ficar assim, ó. Y é igual a 4 vezes x. Porque, olha, não é y igual a ax? Quem que é o meu a? O a eu não achei, não é 4, quando eu substituo o par ordenado? O a não vale 4? Está aqui. Então, agora, eu quero uma lei dessa função. A lei dessa função não estabelece quem é x e quem é y. São valores variados, né? Então, no lugar de y eu deixo a letra, no lugar de x eu deixo a letra e substituo o número a. O número a que eu achei foi 4. Então, essa é a minha lei da função, tá bom? Item B. Determine o valor de y para x igual a 3,5. Então, agora você vai usar, ó, 4 vezes 3,5. Você acha o valor de 4 vezes 3 é 12, né? Metade de 4 é 2, então vai dar 14 aqui, não é isso? Muito bem. Ou não é? Deixa eu só fazer aqui, fiquei em dúvida. 4 vezes 3,5. 4 vezes 5, 20. 4 vezes 3, 2, 12, 14. É isso mesmo. 14. O item C, galera. Deu o valor de x para que tenha y igual a 0. Então, olha, se você tem a função y igual a 4x, como nós já achamos, é só você substituir o valor no lugar certinho. O y vale aqui, ele falou, ó, quanto que o y vale que ele falou? Então, no lugar de y e não de x, não, fique atento quanto a isso. No lugar de y você coloca 0, 4 vezes x. Opa. Espera aí que deu... Espera aí, pessoal, deu um probleminha, tá? O item A nós já havíamos feito, né? Y igual a 4x. Depois vocês voltem àquela tela anterior, tá? O item B deu 14. E o item C a gente estava fazendo, né? E estava assim, ó, no lugar de... Você tem a função y igual a 4 vezes x. Então, no lugar de y, você joga igual a 0. 4 vezes x. Que número multiplicado por 4 vai dar 0? Obviamente que é só 0, né? 4 vezes 0, 0. E a letra D. Represente graficamente essa função em uma folha de papel quadriculado. Aí você vai desenhar o plano cartesiano, né? E aí você pode marcar, sei lá, 2 valores para x, 2 valores para y, né? Então x e y aqui, sei lá, joga valores quaisquer que você queira aí, ó.
eu jogaria aqui, por exemplo, o menos 1 e 1 vai dar menos 4 e 4, né? Então você vai ter um par ordenado aí, menos 1, menos 4, em ponto B, 1 e 4. Por favor, use régua e marque aí os seus pontos aqui, tá ok? Ela vai ter uma configuração mais ou menos desse tipo aqui, assim, ó. Tá bom? Depois vocês fazem aí que vocês vão achar os valores. Isso aqui é só para te dar ideia para você finalizar. Questão 4. Questão 4. Considere a função polinomial do primeiro grau definida pela lei, y igual a x vezes 3. Represente graficamente essa função em uma folha de papel quadriculada. Gente, isso aqui agora acho que você já está craque para fazer. Tá? Então, o item A, y igual a x menos 3. Você vai fazer uma tabelinha. Aqui você vai ter o valor de x e o valor de y. Sei lá, joga menos 1 e 1 de novo. E aí você faz a continha, vai dar menos 4. Aqui vai dar menos 2, né? Aí você vai ter o ponto A aqui de menos 1 e menos 4. Isso tudo eu já estou fazendo mentalmente, tá? Espero que você faça a continha e verifique que dá certo esses resultados. Então, o ponto B aqui é o x vale 1. Quando o x vale 1 aqui, o y vale menos 2. Beleza? E aí você faz o plano cartesiano e resolve, tá bom? Esse plano cartesiano aí, com régua, né? E marca os pontinhos, tá? Então, menos 1 aqui, vai dar menos 4 no y. Então aqui eu vou ter uma reta mais ou menos assim, o ponto A aqui, ponto B 1 e 2, 1 tá aqui e o 2... Acabei marcando o ponto A errado, tá, gente? Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Então você joga para cá. Esse aqui é o ponto A. Aqui é 1 e menos 2. Menos 2 para Y. Menos 2 para Y. Ok. Esse aqui é o ponto B. Esse aqui é o ponto A. E aí você vem aqui com uma régua, né? E monta a sua reta aqui, beleza? Construir plano cartesiano, então, não pode ser mais problema para nós, tá? Em hipótese alguma. Eu te dei uma função, pede para você achar o gráfico dela, por favor. Se for uma função do primeiro grau, não é mais para ter esse tipo de dúvida. Se tiver, tem que rever os vídeos todos, tá? Para ver detalhadamente como é que se monta. Senão vai ficar prejudicado aí para você. Qual é a abscissa do ponto em que a reta corta o eixo do x? Bom, preste atenção aqui. Abscissa é a palavra que ele chama de x, tá? Então, qual é o x do ponto em que a reta corta o eixo dos y? Gente, onde eu cortar o eixo dos y, o meu x tem um valor fixo aqui, ó. Ele vale 0, né? Desculpa. Errei aqui. Peraí. Qual o valor do x quando ele corta o eixo y? É isso mesmo. Quando ele corta o eixo y aqui, o x vale 0. Então, o x vale 0. Qual é a ordenada do ponto? Porque se você corta nesse ponto aqui, ó, no eixo y, projeta lá no x. Onde vai dar o x? No 0, né? Qual é a ordenada do ponto em que a reta corta o eixo dos y? Qual é a ordenada do ponto em que a reta corta o eixo dos y? A ordenada, essa palavrinha ordenada aqui, ó, abscissa vale x e ordenada vale y, tá? Guarda esses nomes aí. Então, qual é a ordenada do ponto em que a reta corta o eixo dos y? Para você descobrir, você pega a função. Quando ele corta o eixo dos y, meu x não vale 0. Quando ele corta o eixo dos y aqui, o meu x vale 0, então substitui. Quando o meu y, quando a reta corta o eixo y, quem é o meu y aqui? Né? Então, o meu y vai ser quando o x for 0, né? Tá vendo? O x aqui não vale 0.
Substitui. Então, 0 menos 3, o meu y vale menos 3, beleza? Toda vez que você quiser achar onde a reta corta o eixo y, você joga o x igual a 0. Que você acha o lugar onde a reta está cortando o eixo y, tá? Questão 5, o gráfico a seguir mostra a variação do volume do álcool em função de sua massa. Gente, você tem uma quantidade de álcool líquido, né, num recipiente. Então aqui existe uma relação, ó. Se eu tiver 10 gramas aqui, jogar no gráfico, eu vou ter uma quantidade de volume aqui de álcool. Se eu jogar 20 gramas, eu acho uma quantidade de volume aqui. E assim vai sucessivamente, ó. Se eu tiver 30 gramas de álcool, eu vou ter uma quantidade aqui, 40 gramas, tal. Determine a lei da função. Muito bem. A lei da função é a fórmula, não é? Então você vai pegar, ó, este ponto aqui não pertence à reta. Isso aqui tudo para mim agora não interessa, só queria te mostrar como é que está a relação aqui, tá? Entre massa e volume. O que me interessa é o ponto que foi dado. Então veja só, a função ela passa pela origem, né? E vocês já viram que toda função do primeiro grau que passa pela origem, ela chama função linear, beleza? Então, y é igual a ax. Essa é a função do primeiro grau, linear, que passa pela origem do eixo cartesiano. Então, o que você vai fazer? Não tem aqui aquele mais b. Aquele mais b é zero, ele não entra aqui no cálculo, tá? Então, o que você vai fazer? Substitui, ó, este ponto aqui. Quem que é o meu x, galera? O meu x aqui não está fazendo no meu papel, não é o 40? E o meu y, galera, quem que é? Não é o 50? Então, substitui esse par ordenado na função. É só você fazer isso. Troca o ponto lá na função, ó. Christian, mas e se eu não lembrar dessa função? Ah, eu não posso fazer nada. Você tem que lembrar que a função é linear, porque é uma reta que passa pela origem. É conceito. Eu não posso... como é que fala? Eu não tenho uma regra mágica para você lembrar de conceitos. Você tem que memorizar. Então, uma reta que passa pela origem do plano cartesiano, ela é uma função do primeiro grau, né? Que é escrita dessa forma. Então, no lugar de y aqui eu coloco 50, no lugar de a eu quero achar o a e o x é 40, certinho? Você vai passar dividindo, simplifica o zero e o a vale 5 quartos. Ou seja, o y é igual a ax, o y é igual... Quem que é o a mesmo? 5 quartos de x, ó. Então, essa aqui é a minha função, a lei da função, tá? A massa em gramas de 30 centímetros cúbicos de álcool. Determine a massa em gramas de 30 centímetros cúbicos de álcool. Pessoal, centímetros cúbicos é o volume, não é? E aqui está fazendo o papel de quem? Do y. Ah, professor, como é que eu vou saber? Você sempre coloca isso em sua mente. A variável independente é o y, é o que está na vertical, é o que está em pé aqui, ó. Então, o item B, você vai pegar a função matemática 5 quartos de x, né? Você está pegando a função que você descobriu, y igual a 5 quartos de x. Porque o meu a é 5 quartos. Substitui o valor. Quem é que faz o papel de y aqui? Ó, não é o volume? Então, o volume é 30, 5 quartos de x. O x, pessoal, que está aqui na horizontal, é a massa, tá vendo? Então, ó, determine a massa. Então, determine o x. Tá vendo? Você tem que criar esses mecanismos de pensar no cérebro. Ó. Determine a massa, mas a massa é o x, então determine o x. Então, eu quero descobrir quem é o x quando o volume é 30. Agora, é só multiplicar aí 30 vezes 4 quintos, tá? Porque o 4 vem multiplicando e o 5 vem dividindo, beleza? Então, tá aqui.
30 dividido por 5 é 6. 6 vezes 4, 24 gramas. Tá? Essa aqui é a resposta. Analisem com cuidado, porque esse tipo de problema vai cair sempre aí para vocês. Valeu, gente? Qualquer dúvida, estou à disposição. Até mais.